corpo do que ir todo ele para o inferno. Até aqui, amém. Então, Jesus está naquele momento, né? Está num determinado lugar, tinha uma multidão, e nessa multidão tinha os discípulos, ele está falando com seus discípulos. Então, Mateus, que é o autor do Evangelho, ele reúne essas palavras que foram ditas naquele momento ali, então registra para a gente dessa forma, tudo bem? Então, a gente está agora, o que Jesus está fazendo? Ele está dando sequência, mas ele começou falando das bem-aventuranças, o que era a felicidade no reino. Aí Marcão pregou na semana passada e agora a gente está analisando aqui esse trechinho, né? E você olha assim, pô, não adulterarás. Pô, alguém aqui é casado? Fora a galera que é casada. Alguém do UP é casado aqui? Não, né? Então, pô, não adulterarás. Vocês sabem o que é adulterar, não é? A pessoa está casada, teve um envolvimento afetivo, né, com outra pessoa, adulterou. Pô, se ninguém é casado, então em que sentido isso aqui funciona para mim e para você nessa noite? Eu sou casado, então... Mas e você que é adolescente, entrou aqui, pô, não adulterarás, tá, e aí? Aí fala aqui um lance de, pô, se teu olho direito te fizer pecar, arranca, é para arrancar mesmo, é para cortar a mão, como é que funciona isso? Então vamos tentar entender o texto. Eu sempre falo isso aqui e depois eu fico mal pra caramba. Eu vou tentar ser breve, objetivo. Aí me ajuda aí, por favor, tá bom? Eu botei o cronômetro aqui, tudo bem? Ó, Kézia é testemunha aqui, beleza? Pessoal, olha só, eu vou dar fazer uma ilustraçãozinha, depois a gente segue aqui no que Jesus colocou no coração aí para compartilhar com vocês. Eu tenho um primo que ele gosta de carro antigo, então num determinado momento ele adquiriu alguns carros antigos e você não tem carro, quando você tiver, você vai ver a dor de cabeça que é. Qualquer coisa na vida que você tenha, carro, casa, tudo você tem que legalizar, tem documento, tem que pagar imposto. Pô, assim, é chato a beça. Carro, então, cara, é muito chato. Você tem que ir lá no Detran e você tem que estar tudo legal. O carro que você tem, o veículo para você andar na rua, tem que estar em conformidade com a legislação, né? Senão qualquer um vai ter qualquer carro, de qualquer jeito, poluindo tudo, sendo um risco para qualquer um. Então, assim, num determinado momento, se padronizou, né? E o esquema é esse. Você tem seu carro, você tem que levar no Detran para poder ver se está tudo em conformidade com a lei. Pois bem, meu primo tinha esse carro, chegou o momento dele fazer isso, dele levar lá para poder fazer essa vistoria, né? O que aconteceu? Era um carro antigo, não sei se você conhece, Fiat 147, você conhece? Quem conhece Fiat 147 aí? Levanta a mão. Jeffrey conhece, tá rindo. Vocês não conhecem não, né? Pô, não conhece não. Pô, é um carro pequenininho, bonitinho, né, cara? Um carro pequenininho. Quem já andou no Fiat 147 aí? Fala aí. Nem sei se eu já andei, cara. Olha que doideira. Eu já andei em Brasília, já andei em Fusca. Minha mãe tinha um Fusca. Agora Fiat... Sério mesmo, ninguém conhece Fiat 147? Adolescente? Ninguém? Vai botar aí na internet, aí vai puxar, né? Agora não, depois, senão você vai distrair aí. Então, um carrinho pequenininho, bonitinho. Quando eu era adolescente, outro dia, o que rolava? Você não tinha muita variedade nesse lance de automóveis. Então, assim, era Volkswagen, Ford, Fiat, Chevrolet, cada um tinha 3 modelos, só isso. Hoje em dia você tem carro à beça, né? Aliás, para muitas coisas era assim. Eu lembro que tênis, cara, assim, não existia Nike no Brasil. E quando chegou, só tinha 2 modelos de Nike. Você tinha que escolher, né? Era Nike Velocity e Nike Air. A diferença era um olho de gato, cara. Era um olho de gato. São os 2 modelos de tênis que você podia escolher. É sério, cara, isso é verdade, eu não estou brincando, não. Só tinha 2 modelos de tênis. Já imaginou? Se chegar lá, tem 2, fácil, né? Já tem tênis pra caramba, tudo quanto é cor. Mas eu estava falando de carro. Aí o carro é um carro antigo, aí ele levou no Detran. Chegou lá, o que aconteceu? O fiscal lá, o inspetor, sei lá como é que é o nome do cara, ele olhou para o meu primo e falou, olha só, esse carro está adulterado. Aí meu primo, como assim? Está adulterado, esse motor é roubado. O motor, né? Ele não é desse carro, está adulterado, a numeração está raspada. Aí, enfim, para resumir, para encurtar a história, o carro aparentemente estava legal, estava andando, mas o coração do carro, o motor do carro, não era daquele carro. Então, aquilo que você olhava assim, aparentemente era um carro em conformidade com a legislação, mas não era. E assim, ele quase foi preso. Aí o cara falou, meu primo argumentou da seguinte maneira: você acha, se eu soubesse que o carro
tinha um motor roubado, eu ia vir aqui no Detran. Não tem sentido, não ia vir para o Detran, podia ir para qualquer lugar, mas não no Detran. Aí, poxa, esse argumento foi bem forte, o cara falou o seguinte, cara, vai para casa, né, e resolve esse problema aí, porque, assim, você, quando a gente para uma pessoa na rua e o cara tem esse problema, o carro está adulterado dessa forma, então a pessoa vai presa, né, porque isso é um crime. Pois bem, dito isso, a gente está diante de um texto que Jesus vira para os discípulos e diz assim, vocês ouviram o que foi dito, né? Foi dito por quem? Quem disse? Quem que disse não adulterarás? Isso aí está lá nos 10 mandamentos, tudo bem? Porque está um pouco frouxo aqui. Você conhece os 10 mandamentos, a gente vai ter uma série sobre os 10 mandamentos, tá? E o 7º mandamento é o não adulterarás. Então, Jesus está falando para o pessoal, vocês ouviram o que foi dito, mas foi dito onde? Por quem? O que acontece? Os religiosos dessa época, né, os escribas, lá, os fariseus, eles diminuíram a abrangência da norma para poder fazer o que eles quisessem fazer. Então, o raciocínio era o seguinte, cara, olha só, não pode adulterar? Pô, é isso que está dizendo. Então, se eu não sou casado, eu não estou enquadrado nisso aí. Então, o raciocínio deles era mais ou menos esse. Então, eles não observavam a lei, uma norma em conjunto com a outra. Eles não observavam, o que será que Deus está querendo dizer com isso? O que será que Deus quer preservar? Ao mesmo tempo que está dizendo, não faça uma coisa, sempre que você diz não faz uma coisa, por outro lado, você deve fazer outra coisa. Então, assim, a preocupação não era essa. Eles queriam saber o seguinte, não adulterar? Então, se é só isso, está tudo certo, vamos embora. No entanto, a abrangência desse não adulterar vai além do simplesmente você ser casado e ter uma relação com outra pessoa. Envolve, alcança, abrange todo tipo de imoralidade sexual. A gente vai estar falando disso hoje aqui, beleza? Tudo bem? Então, abrange isso, você vai se apoiar nisso, você vai perceber isso em outros textos, tá? Então, quando Jesus está lá no Evangelho de Marcos, tem outras passagens aqui, que Jesus vai falar sobre o mesmo assunto. Então, quando ele fala de moralidade sexual, lá no texto de Marcos, que eu anotei aqui, Marcos 7 alguma coisa, então, está falando sobre, assim, tem palavras gregas que têm um significado, aí traduz para o português, enfim, mas está falando de todo tipo de desvio da ordem criada. Então, Deus criou de uma determinada forma, e tudo que está diferente daquilo da forma em que foi criado, então isso seria um desvio, uma imoralidade. Então você estaria errando. Beleza, tudo bem? Apóstolo Paulo também, num determinado momento, vai tratar dessa questão. E Jesus aqui nesse próprio texto vai falar de intenção. Então a gente vê que nas Escrituras, veja bem, a gente não está falando dos 10 mandamentos, a gente está falando do Sermão do Monte. Então eu não vou me aprofundar muito no não adulterarás. Quando a gente chegar lá na pregação dos 10 mandamentos, a gente aprofunda, hoje eu vou passar rapidamente. Se tiver qualquer dúvida, a gente conversa depois. Voltando, então, quando ele diz não adulterarás, e depois ele diz, porque na verdade eu digo que qualquer um que no seu coração já pensou alguma coisa, já imaginou alguma coisa, já pecou, já adulterou. Então, esse pessoal que diz que segue a lei, que segue tudo, na verdade, eles não entenderam o significado da lei, o sentido da lei. Eles estão preocupados com aquilo que eles não podem fazer. Eles não estão preocupados com aquilo que eles poderiam fazer no sentido de estar mais próximo de Deus. Então, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, cara, se você olhar para uma pessoa com uma intenção, você já pecou no seu coração. Pecou no seu coração. Aí eu tenho que dar uma parada aqui. Se você não entender esse conceito de pecado, de erro, não faz sentido a gente falar sobre não adulterar, não cobiçar, não faz sentido mais nada. Então, de maneira bem resumida, quando você vem para cá, cara, e você vem toda semana, Guilherme falou aqui na oração, cantando, que a gente vem aqui semana após semana, não foi isso que ele falou? Cadê ele? Procurando o Guilherme. Semana após semana, a gente vem aqui semana após semana, a gente canta semana após semana, e a maioria de nós, acredito assim, talvez todos nós, a gente vem porque a gente acredita nisso aqui, a gente ouviu o Evangelho,
a gente acreditou, a gente creu, então a gente vem para cá. Alguns de vocês eu vejo aqui, sempre domingo aí, quando vem o gol, muitos de vocês. Agora, sexta-feira, são vocês. Toda sexta-feira eu vejo aqui, 80% da galera que está aqui hoje é a galera que está, e toda semana você está aqui. Então, provavelmente você vem porque você acreditou na pessoa de Jesus Cristo, você entendeu quem é Jesus, Ele é Salvador da sua vida, você precisa dele. Agora, em que sentido que Ele é seu Salvador? Que história é essa de pecado? Pecado é errar o alvo, eu já ouvi que é errar o alvo. Então, quando a gente pensa nesse erro, quando a gente pensa nesse pecado, a gente tende a pensar em alguma coisa que a gente não pode fazer. Mas preste atenção, olha só. Se Deus cria o homem, né, e estava tudo certo, estava tudo perfeito, e na liberdade que ele tinha de poder, né, obedecer a Deus, então, de repente, ele vai e desobedece a Deus, então o homem pecou. A partir daquele momento, toda a humanidade, ela está em pecado. Então, não tem ninguém justo, tudo bem até aí? Beleza, você é pecador. Então, você foi salvo, você é pecador. Então, o problema que traz você aqui, essa noite que traz a gente aqui, e tem trazido a gente aqui por toda a nossa vida, e até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Ele chamar a gente para encontrar com Ele, é o fato que a gente tem um problema que a gente não consegue resolver. A gente é pecador, cara, a gente erra. E a gente erra contra Deus, contra o Criador, e a gente erra de tal forma que, mesmo tendo sido alcançado, a gente já é nova criatura, mas a gente ainda não vive isso de maneira totalmente plena. Ou seja, é maravilhoso saber que a gente já é a nova criatura, tudo bem? A gente já foi salvo, a gente já foi resgatado. Poxa, isso é um consolo, isso é um alívio. A gente, por mais que a gente erre, a gente sabe, cara, a gente sabe aonde a gente vai. No entanto, existe o ainda não, é o fato de a gente ainda estar aqui, a gente ainda está preso nessa natureza. E quando a gente diz assim, não adulterarás, e quando Jesus chega para mim e fala assim, se alguém tiver uma intenção errada, cara, já errou, fica difícil demais. Isso aqui é para qualquer um de nós. Não tem ninguém aqui essa noite, qualquer um aqui de nós. Isso aqui, de repente, cara, uma ação específica, outra, essa parada aí comigo não rola não. Agora, quem que nunca pecou no pensamento, né? Independente de ser questão sexual, mas qualquer... Não tem como, cara. Jesus foi no cerne da questão, cara. Cerne da questão. Então, o problema todo é esse. Se você não entender, olha só, se você vem aqui, conforme Guilherme disse, semana após semana, se você não entender que quando você vem aqui escutar a palavra de Deus, semana que vem você tem que estar diferente, e a outra sexta-feira você tem que estar diferente, você tem que estar diferente, senão não faz sentido nenhum você estar aqui. Não faz sentido, cara, você é pecador, a gente está vindo aqui porque a gente encontrou aquilo que a gente não encontraria em lugar nenhum, e a gente quer agora ficar mais parecido com Jesus, mas não é só isso. Presta atenção, o problema do pecado é pior do que isso. Você saiu da sua casa hoje, você se arrumou, botou sua roupa, tomou seu banho, está arrumadinho aqui, veio para cá, de repente você já tem amizade, vai sair, vai fazer alguma coisa aqui. Você tomou essa decisão, você estava, a não ser que sua mãe tenha te obrigado, né? Às vezes acontece, né? Só vai para a igreja hoje, acontece isso também. Mas assim, me parece que a maioria de vocês vem de boa, está tudo certo. Se sua mãe não te arrastou para cá, ninguém te arrastou para cá, você veio, você tomou essa decisão, você veio. Agora, provavelmente você já teve a seguinte situação, está na escola, está na semana ruim, deu mole lá, ninguém está te zoando, então aconteceu uma parada com você lá e a zoação está toda em você, e você chega sexta-feira e você assim, graças a Deus, porque amanhã é sábado, não tem que ir para a escola, domingo não tem que ir para a escola, o pessoal vai esquecer, aí segunda-feira, se Deus quiser, ninguém vai lembrar desse troço. Aí chegou segunda-feira, você voltou para a escola, né? Aí, tá quietinho lá, para ninguém te perturbar. Aí, vem alguém, você, aquela parada que você falou, aquilo que você fez. Aí, caraca, mais uma semana. Até alguém vai ter um vacilo maior do que o seu para poder o foco da zoação sair de você e ir para essa pessoa. Nunca aconteceu isso com você, não? Não? Nunca? Não? Alguns consentimentos aí. Quando a gente é adolescente, cara, adolescente é uma fase difícil, né? Qualquer vacilo que você dá, cara, e a gente fica com vergonha, parece que o mundo todo está sabendo. Depois você vê que não é nada disso, você vê que é suave.
Então, assim, você não tem opção de não ir para a escola. Pô, não vou porque ninguém vai me zoar. Não, você tem que ir, você vai. Ou então, assim, você está cansado, dormiu um pouco, dormiu mal, aí seu pai te acorda, te levanta, vai para a escola, você tem que ir, você vai arrastado. Você tem que ir para um lugar que às vezes você não está afim de ir. Quando você pensa em pecado, cara, você tem que pensar o seguinte, cara, Jesus Cristo teve que ir para algum lugar, teve que vir para cá. Então, em primeiro lugar, ele deixou os céus, né? Jesus é Deus, ele deixa a glória dele, aí vai, encarna, vira um bebezinho, todo o perrengue que o bebezinho passa lá, vai sofrendo, vai crescendo, e ser um bebezinho hoje é uma coisa, ser um bebezinho 2000 anos atrás é diferente, não tinha hospital, não tinha nada, né? Jesus nasceu num curral, aí, beleza, cresceu, se desenvolveu, foi uma bênção, pregou, curou, mas num determinado momento, cara, ele tomou uma decisão, eu vou para Jerusalém, cara, eu vou para Jerusalém, eu vou, e uma semana antes, lá no domingo de Ramos, ele entra, é ovacionado pela galera, cara, ele sabia o que ia acontecer com ele, Jesus sabia que ele estava indo para um lugar onde ele ia ser morto, porque as profecias diziam isso, e ele veio por causa disso, ele veio para isso, cara. Então ele veio, cara, para ser morto, ele foi morto de uma forma cruel. Quando você pensar em pecado, você tem que lembrar disso, cara. Você tem que lembrar que um dia um cara, um homem, saiu da casa dele, do lugar dele, sendo ele, assim, totalmente inocente. Tem gente aí que, né, erra, né? Agora, Jesus não fez nada, assim, ele veio, uma opção dele, ele vai, e depois de ter sido ali ovacionado tudo, passaram-se alguns dias, a coisa mudou, o parecer mudou, o povo mudou de opinião. Cara, Jesus é preso, é esculachado, toma tapa na cara, é cuspido. Já furou o dedo com espinho, você? Pô, pegaram 50 espinhos, meteram na cabeça dele, pô, e pancada, e tapa, chicotada, esculacho, e pô, todo mundo, calma aí, cara, e vem, tá apanhando, e tá sofrendo, vai carregar a cruz, não consegue, e tá sofrendo, Quando você pensar em pecado, você tem que lembrar desse troço, que existe um cara que um dia que amou você, e se sujeitou a isso aí, cara. E vai lá, já furou a mão, já cortou a mão, meu amigo. Pô, meteram um prego na mão do cara, no braço, sei lá onde que foi. Tem dizer que foi na mão, dizer que foi no braço, e meteu na perna, e amarrou, e foi para a cruz, ficou pendurado. Nunca fiquei pendurado em lugar nenhum, cara, mas ficou pendurado pelo prego. Esse troço deve ser horrível, e a morte não é simplesmente uma morte dolorosa, é uma humilhação. Você já foi humilhado? Foi humilhado, passou uma vergonha? Aquilo ali era uma situação vergonhosa. Então, além de ser dolorosa, era vergonhosa, era tudo de ruim, e Jesus não merecia, porque desde que ele começou lá a vida dele, o ministério dele, ele curava as pessoas, ele expulsava demônio, ele ressuscitou gente, ele resolveu o problema de casamento, ele resolveu tudo, mas aí num determinado momento ele foi lá, cara. Aí ficou pendurado na cruz. Aí você fica pendurado na cruz, já leu como é que é a crucificação, o perrengue que é, você fica ali pendurado um monte de tempo. É danado, cara. Aí você tem falta de ar, dá cãibra, e você fica todo urinado, e você se defeca todo, e estava sem roupa, e estava com sede, estava todo esculachado, cara. Se você não entender que isso tudo é por causa do pecado, fica difícil, cara. A gente não pode falar em nova vida, em nova criatura, em regeneração, se a gente não falar do pecado. Não adianta você vir aqui hoje, hoje a série é sobre Sermão do Monte, vamos lá, qual o versículo hoje? Não adulterarás, não adulterarás, não vê besteira, não fala besteira, não fala besteira, tchau, acabou. Não adianta, cara, o objetivo aqui não é esse, cara. Olha só, um dia Jesus subiu num lugar, no monte, chamou a galera, olha só, vocês ouviram o que foi dito? Preste atenção. A questão não é o que você faz, a questão é a intenção com que você faz as coisas. Eu sou aquele que eu estou vendo no seu coração. Eu sei o que você faz, eu sei o que você sente. Você já chorou, você já sofreu, eu também sei. Aí, às vezes, a gente vê um discurso assim, né? Cadê Deus? Onde estava Jesus na hora? Um garoto foi morto essa semana, não foi? Eu sou pai, eu não consigo nem ver essas notícias. Mas assim, aí sofre, a pessoa sofre, alguém sofre. Onde estava Jesus na hora que essa pessoa morreu? Estava lá na cruz, esculachado, espancado. É lá que ele estava. Ele sabe o perrengue de todo mundo, porque ele sofreu, ele foi humilhado. Se você foi humilhado, ele foi mais humilhado que você. Se você apanhou, ele apanhou também. Então, não tem justificativa, cara. Quando você pensa em pecado, você tem que pensar nessas coisas, cara. Você tem que entender que depois que você... A gente não tem condição
a gente não tem condição de chegar até Deus. Então, o que acontece com cada... Você tá com 13, 14, 15... Na sua cabeça, você pensa assim, eu vou viver muitos anos. Pensa, não pensa? Pensa. Qualquer pessoa normal pensa assim, vou viver muitos anos, vou casar, vou ter filho. Quando tiver velhinho, vou morrer. Beleza, isso vai acontecer, se Deus quiser. Que Jesus abençoe vocês, que seja assim. Só que a questão é que um dia vai acabar. E, quando acabar, acabou, dançou. Aí você vai estar diante de Deus. E aí? Aí o que você vai falar? O que você vai conversar? Você não tem o que falar, a gente não tem o que falar. Porque a gente errou contra esse Deus, a gente não tem. Aí, quando Jesus passa por toda essa situação, agora a gente pode dizer, eu recebi Jesus. Então, agora, se você chora hoje, está triste, passou perrengue de verdade na vida, perdeu alguém que ama, tem conflitos no coração, sofre por qualquer motivo, seja que for sua casa está uma tragédia, teve tragédia olha só, isso vai acabar, cara. Olha que parada maneira, pandemia, e você não pode abraçar, e você está... Vai acabar isso tudo, cara, porque quando você morrer, o que Jesus diz para o ladrão na cruz? Olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, cara. Cara, você tem que pensar nisso tudo. Se você vem aqui, cara, toda semana, toda sexta-feira, tem que entrar alguma coisa no seu coração, alguma coisa tem que mudar, cara. Não adianta você vir aqui. A não ser que você veio porque sua mãe obrigou, você não está afim, beleza, é contigo mesmo. Depois, no dia que você tiver um encontro com Jesus, você diz para ele, eu não estava afim, fui lá porque me chamaram. Mas se você ama Jesus, se você é daqueles que ouviu a voz do bom mestre, veio aqui, vem aqui porque acredita, você não conhece muito a Bíblia, você está aprendendo, você quer aprender, você tem vontade. Se é isso que está no seu coração, cara, então só faz sentido você entender, não adulterarás, não matarás, se você entender que o problema é que a gravidade do que você fez separou você de Deus, e Jesus teve que sofrer, cara, teve que sofrer, porque se ele não tivesse sofrido, aí não tinha jeito para a gente, cara. Cara, é necessário, eu tinha que falar isso. Não adianta falar não adulterarás se eu não falar que é pecado. Não adianta falar de você, a nova criatura, se você entender por que você é a nova criatura. Porque o que você fez, que o homem fez, separou o homem de Deus. Dito isso, 2 lições para vocês. A primeira, eu já até introduzi. Primeira lição. Pecado é um problema do coração. Não vou repetir as mesmas coisas que eu já falei, tudo bem? Está aqui dentro, cara. Pecado é um problema, não é o fato de você estar fazendo alguma coisa, é a intenção com que você faz. E aí vale para tudo, cara. Aí vale para tudo. Você vai ajudar, vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com essa área sexual, porque está falando de adultério. Sei lá, você vai ajudar uma pessoa só para você ficar bem diante das outras pessoas, entendeu? Tem uma pessoa ali que está precisando, está passando fome, aí você não está nem afim de dar esmola, matar com a galera, aí, vai pegar bem se eu der uma esmola, vai parecer que eu sou... Entendeu? Eu estou tentando te dar um exemplo que fuja dessa questão aqui. Qualquer coisa, eu vou ajudar meu amigo, vou estudar com ele física, ele não sabe física, mas na verdade eu não estou nem aí para ele, eu vou estudar com ele, mas eu sei que se eu estudar com ele, o professor vai achar maneiro, alguém vai achar... De alguma forma eu vou me beneficiar com isso. Toda vez que você supostamente quer fazer alguma coisa com uma intenção, mas não é, você está igual aquele carro adulterado lá, cara. Por fora, a gente olha assim, o moleque é gente boa, cara, ele está ali na igreja, ele ajuda nas paradas lá. Mas, na verdade, cara, Jesus conhece seu coração, ele sabe o motor que está dentro desse carro, ele sabe o que está dentro do seu coração, ele sabe a sua intenção, cara. Se você é daqueles que entende que você está errado e você, quer acertar, está tudo certo, cara. Quando você vem... Aí é o que Jesus vai dizer, o que Deus vai dizer, que a palavra de Deus vai dizer, você tem toda... Se você vem, se você se arrepende, está tudo certo, tem perdão para você, tem salvação. Agora, se você é daqueles que, cara, eu estou errando e vai ficar por isso mesmo, não tem jeito, cara, aí está tudo errado para você, cara, você tem que se arrepender. Pecado é uma questão do coração, não tem a ver com não faz ou faz ou não se trata disso, cara. Pecado é aquele lance, que é uma coisa que você tem que entender. É aquele momentozinho assim que você está, tá animado, tá feliz, está excitado, está empolgado para fazer uma parada que é errada, mas você está animadão. Está aí, cara. Essa é a sutileza, cara. Porque é naquele momento que você está ali na tentação de e não... Aí depois você vai, erra, aí já foi. Essa é a sutileza.
Porque o lance não é assim, vou fazer uma parada muito ruim, isso é pecado. Não é isso aí, cara. Pecado tem a ver com cobiça, tem a ver com alguma coisa que você, sabe, que você está afim de fazer, mas que não poderia fazer. Então envolve a cobiça, envolve... Não é simplesmente não cometer um ato imoral, não é isso, cara. Tem mais a ver com isso. Alguma coisa encheu o teu coração e não deveria ter enchido, cara. Alguma coisa encheu o teu coração e não deveria ter enchido, você não vigiou. Pecado é uma questão do coração, cara. É uma questão do coração. É a primeira lição que fica pra gente, cara. Segunda lição. Nada importa mais nesta vida do que nos prepararmos para a eternidade. Nada importa mais nesta vida do que nos prepararmos para a eternidade. Eu falei muito do primeiro trecho, agora vamos falar do segundo. Se sua mão fizer você pecar, corta. Se seu olho fizer você pecar, arranca. Mas, cara, se você arrancar teu olho direito, tem o esquerdo, cara. Se cortar a mão, tem a outra. Então, o que Jesus está querendo dizer? Para essa galera aqui, para esse pessoal aqui, a mão direita, o olho direito, eles eram mais nobres, eram as partes mais nobres do corpo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, ainda que aquilo que você tem de mais importante, se você tem alguma coisa que é muito importante, que é a mais importante, mas isso está causando um problema para você, está separando você de Deus, cara, você tem que rejeitar essa parada aí. Aí vale para tudo, meu irmão. É teu namoro que está zoado, você tem que terminar, cara. É alguma série que você assiste, a gente está falando de moralidade sexual, tem que parar de ver, cara. É uma rapaziada que você anda, que você chegou para tentar fazer uma amizade maneira, mas, pô, eles só falam besteira, só vem besteira, e você também está nessa. Você tem que cortar, cara. É um tipo de confronto que você tem dentro de casa, porque você é impulsivo e você, de repente, não consegue dialogar dentro de casa, você quer sempre, você quer que sua vontade prevaleça, você quer falar o que você pensa. Cara, você tem que segurar a tua onda, cara. Se é isso, você tem que cortar esse mal que tem em você. Olha o problema. O problema do pecado é o seguinte, é que você, poxa, a tua mão e o teu olho, que são aquilo que, poxa, é o precioso que você tem, até as coisas preciosas que você tem, elas se tornam um inimigo seu, cara. Então, de repente, um talento que você tem, uma coisa que você gosta, uma aptidão, tem que cortar, cara, aquilo que separa você de Deus. Por quê? Porque você não está focado nisso aqui. Você é um ser eterno, cara. Você vai viver para sempre, em algum lugar. Qual lugar que você vai viver eternamente, cara? Onde você vai viver? Onde você vai passar a sua eternidade e do lado de quem? Por enquanto você está aqui em Niterói. Quando acabar, você vai passar a eternidade aonde, com quem? Você devia estar pensando nessas coisas, cara. Nessa idade de adolescência, aqui que eu vou trabalhar. E está tudo certo, tem que trabalhar mesmo. Se não trabalhar, não come, é o que a Bíblia diz. Mas tudo focado naquilo que é eterno, cara. Naquilo que é eterno. Não faz sentido nenhum. Se você tem um tipo de trabalho, se você tem um tipo de amizade, se você tem um tipo de hobby, um tipo de entretenimento, que eles não fazem com que você se aproxime de Jesus. Se você faz alguma coisa, se você gosta, se você anda de skate, se você joga bola, se você namora, se você, entendeu? Se você está desenvolvendo um trabalho, se aquilo ali não glorifica Jesus, você não aproxima você de Jesus, tem que cortar, cara. Isso vai significar muitas coisas na sua vida, você vai ver. Quando você estiver trabalhando, vai significar, de repente, você perder o emprego, vai significar, de repente, você perder a amizade, você vai perder curtidas, seguidores, vai perder a amizade, vai perder muita coisa, cara. Mas é assim mesmo, cara. O que adianta? Você tem lá uma empresa, trabalha bem sucedido, daqui a pouco você tem um consultório, aí vai sonegar imposto de renda, aí vai fazer errado, aí vai fazer esquema, vai botar nota fria, aí vai botar motor roubado no carro, sabendo que é roubado, entendeu? Ou então tá aí, tá ficando com um monte de menino e ninguém sabe, tá tentando... Não adianta nada, cara. Você pode ter tudo isso, você pode conquistar tudo isso, você pode enganar todo mundo, mas o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, cara. E se você vem aqui toda sexta-feira, não adianta nada se você não... Bem-aventurado aquele que ouve essas palavras e as pratica, cara. Olha só, para terminar, o assunto é riquíssimo. 2 aplicações para a gente terminar. A primeira delas, diante de toda a dificuldade que essa questão envolve, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, peça ao Espírito Santo poder
para vencer o pecado. Olha só, não dá para vencer. Aí a gente está falando de não adulterarás, aí o que Jesus está dizendo é de toda a imoralidade sexual, tudo bem? Tudo que está errado, tudo está desviado. Se você é solteiro, você não pode fazer o que você não que pode fazer se você quer é casado. Se é solteiro, não faz. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, então serão os dois uma só carne. Tudo bem? Saiu de casa, vai viver com a pessoa. Se está sozinho, o negócio é para fazer em conjunto, não é para fazer sozinho. Entendeu? Se é para fazer diferente da ordem criada, também está errado. Tudo que é diferente do que está estabelecido na criação, está errado, cara. Então, a gente não precisa ficar especificando. Só que, além disso, Jesus falou do coração, falou da intenção. É o clique que você dá lá na internet. É o celular. É a série que você está vendo. Você sabe por que você está vendo. É a conversa que você está tendo, é aquela mensagenzinha que você está trocando. Tudo isso, cara, tudo isso, você tem que pedir poder ao Espírito Santo. Quando se trata de pecado, de tentação, a Bíblia fala assim, ó, para resistir. Mas quando o pecado é sexual, fuja. Se começar de conversinha, se começar de ver sériezinha, se começar de clicar em vídeos, dançou, meu camarada, fuja. Como é que José fez lá no Egito lá? Fugiu pelado, correu, saiu fora, cara. Fuja, não tem outro... E outra coisa, vocês têm a possibilidade de estar abrindo o coração de vocês, de estar conversando, de estar confessando o pecado. Todo mundo aqui faz discipulado? Levanta a mão aí, todo mundo faz discipulado? Quem faz discipulado aí? Pô, cara, você tem discipulador. Você sabe que nas perguntinhas lá tem, não tem? Tem ou não tem? Você está sendo honesto? Está sendo sincero? Você está abrindo seu coração com o seu discipulador? Você fala a verdade? Ou é motor de carro adulterado, cara? Jesus, cara, tá te dando a possibilidade de, num ambiente de confiança, você... Pô, cara, eu tenho dificuldade nessa parada, me ajuda, ora comigo. Se não, cara, você ficar resignado... Dançou, cara. Tá com dificuldade, cara? Conversa com a gente, manda mensagem hoje mesmo, cara. Hoje mesmo, cara. A palavra está sendo pregada hoje, não espera para amanhã, não. Esperou para amanhã. Preste atenção nisso, cara. Pede poder ao Espírito Santo sozinho, a gente não consegue vencer. A gente está junto, a gente está em célula, a gente está reunido junto, a gente está em célula, a gente está em... Pô, tem um time de oração aí, cara, que ora toda semana, bota lá, pô, quem tem pedido de oração? A galera tem mandado oração? Quem é do time aí? Pô, cara, pede oração, não precisa botar seu nome se não quiser, pede oração pela tua vida, fala que você tem... Mas não deixa de pedir ajuda, cara, senão daqui a pouco, poxa, mas... Estava na igreja, estava no UP, tinha um monte de amizade, tinha amigo, nunca falou, nunca compartilhou. A palavra de Deus que diz que você é curado, cara, quando você compartilha. Ó, segunda aplicação, priorize acima de tudo sua alma e seu destino eterno, cara. Já falei disso também, mas aí o que a gente faz com isso tudo? Entendi o que é pecado, entendi que não adulterar envolve tudo que é errado sexualmente falando, entendi que o pecado é um problema do coração, pedir perdão a Deus, pedir ajuda do Espírito Santo. Agora tem que priorizar. Então você tem que tomar decisões na sua vida que vão te conduzir, cara, para mais perto de Jesus e mais. É um texto que eu gosto muito. Façam amigos de tal forma que, quando você for para o céu, esses amigos recebam vocês nas moradas celestiais, cara. Façam amigos de tal forma que eles recebam vocês lá nas moradas celestiais, cara. Então, é uma coisa que eu gosto de perguntar, cara. Quem vai receber você, cara, quando o seu tempo aqui acabar? Porque vai acabar, cara. Quem vai te receber no céu? Além de seu pai, sua mãe. Quem é a pessoa para quem você falou de Jesus e ela, caramba, então eu quero receber Jesus, essa pessoa se converteu e essa pessoa vai conhecer Jesus porque você falou de Jesus para ela e essa pessoa vai te receber no céu. Quem é essa pessoa? Já parou para pensar nisso? Cara, eu não estou inventando, não. Isso é a Bíblia que diz. Façam amigos que recebam vocês nas moradas celestes, cara. É disso que você tem que se ocupar, meu amigo. Não importa o que você faz, o talento que você tem, cara. Vive para Jesus. Busca uma maneira de você compartilhar Jesus, cara. Se a pessoa ri de você, o problema é dela, cara. Ela não conhece Jesus, você conhece. Ela está cega, você enxerga. Ela tem os olhos e não enxerga, você enxerga, cara. Jesus deu um coração novo para você. Jesus deu um coração para você novo, que é para a gente, quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente ganha um novo coração, que é para a gente não errar de novo da forma como a gente já errou um dia.
Jesus salvou a gente não tem como mais, nada pode separar a gente do amor de Deus, não pode. E se aquilo que Jesus sofreu, se o amor que Jesus demonstrou por você faz algum sentido, poxa, então você tem que reagir, cara. Você tem que chegar, tudo é de Jesus, minha alma é de Jesus, minha vida é de Jesus, é tudo, cara. E se você não tem vontade de viver para Jesus, cara, se você não tem vontade, cara, então você tem que nascer de novo, cara. Então eu queria te dizer, se você não tem vontade de conhecer Jesus, cara, Jesus te ama, você pode receber Ele como seu Salvador, Ele pode mudar a tua vida, a tua história, cara. E se você peca, você não vai pecar mais, a não ser por acidente, cara. E se você não tinha esperança, agora você vai ter esperança, porque Ele te deu esperança. Porque Ele tinha um coração puro, perfeito. Terminar, cara. A gente falou 2 semanas atrás, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração. Para cada bem-aventurança, tem alguma coisa que Jesus fala no final. E quando Ele diz os limpos de coração, como é que Jesus termina? Porque verão a Deus. Que Jesus te abençoe, cara. Te guarde. Que Jesus purifique teus pensamentos, tua mente, cara. Que Jesus te sustente, cara. Se você tem dificuldade nessa área, que Ele te sustente. Que Ele capacite você a fugir. Que Ele te dê coragem para você compartilhar. Que você consiga confessar a tua dificuldade, teu pecado. Que você seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus bendito, louvado seja teu santo nome, porque você cuidou de cada aspecto da nossa vida, Senhor. Você é aquele que cuida de cada detalhe da nossa história, Senhor. No que diz respeito a essa palavra de hoje, aplica ela nas nossas vidas, Senhor. Faz com que a gente tenha um coração puro, uma mente pura, que a gente entenda o significado de pecado, que a gente entenda o teu sacrifício na cruz, que a gente reaja favoravelmente ao teu amor, Senhor. Que a gente viva uma vida separada, santa, que a gente busque não pecar mais. Senhor, se a gente tropeçar em qualquer erro desses, ajuda a gente a levantar. Se tiver alguém aqui que está com dificuldade nessa área, Senhor, traz cura, traz libertação, Senhor, que a pessoa se confesse, que ela busque o teu perdão, Senhor. Faz esse milagre na nossa vida, Jesus. Faz esse milagre na gente. Trabalha no coração de cada adolescente aqui. Que eles sejam reconhecidos por serem puros de coração, Senhor. Que eles desejem, acima de tudo, agradar a você, Senhor. Que eles priorizem aquilo que é eterno, Senhor. Que diante das possibilidades que eles tiverem, eles, poxa, eu sou de Cristo, e eles decidam por Cristo, que eles sabem que eles têm um lugar no céu para sempre, Senhor. Então, que eles optem sempre por você, Senhor. Ajuda, Senhor, nesses dias difíceis, a eles resistirem à tentação, a buscarem sempre a tua face, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.